dizer assim, são teimosas, né? Ela fala uma coisa, não tem quem muda ela, né? Não, se ela falar que é, não tem quem mude. O cristão não pode ser assim, porque a Bíblia fala que isso é dura cerviz. Ou seja, você tem que ter o teu coração mole. Para quê? Para que a palavra de Deus entra. Porque, meus amados, eu conheço pessoas que dizem assim, olha, a minha mãe era católica e eu vou morrer católico, porque eu vou no mesmo lugar que ela. Então você veja bem uma coisa, fez uma aliança, fez um pacto. E esse, meus amados irmãos, é uma coisa que precisamos cuidar com o que vamos falar. Porque na presença de Deus, meus amados irmãos, nós devemos reconhecer os nossos erros e consertar os nossos erros. Reconhecer o erro é difícil. Não é fácil a gente reconhecer que nós erramos. Normalmente, nós permanecemos no erro. Né? Às vezes até a gente quer esquecer. Não, deixa isso para lá, para não reconhecer o erro. Não é feio, meus amados irmãos, o homem e a mulher de Deus reconhecer errou. Mais bonito do que reconhecer o erro é você chegar lá e se desculpar. Você lá e consertar aquilo que você fez de errado. Porque, meus amados irmãos, Deus se alegra com isso, tá, meus amados irmãos? Meus queridos, eu quero falar para vocês nessa noite, aliança. Quero falar de uma aliança que foi feita nas Sagradas Escrituras, foi escrita na Bíblia, deixou para nós que pudéssemos hoje ler e ter isso como exemplo para nós. Ver o que significa uma aliança. Meus amados irmãos, Deus ele nunca quis, desde que ele formou a nação de Israel, por intermédio de Jacó desceu para o Egito, viveu lá aproximadamente 430 anos, Deus retirou o povo do Egito, ali ele veio aproximadamente 3 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas, já veio uma nação formada. Meus irmãos, quando Deus retirou o povo do Egito, a vontade de Deus, meus amados irmãos, era que ele, Deus, regesse a nação de Israel. Não ia precisar, meus amados irmãos, de rei, não ia precisar, meus amados irmãos, de líderes, não ia precisar de nada, porque Deus seria o Deus da nação. Ele cuidaria de toda aquela nação de Israel. Mas, meus amados irmãos, o povo é terrível. Eles, meus amados irmãos, eles acharam por bem olhar para as nações vizinhas e começaram a reclamar para o profeta de Deus, o servo de Deus, para Samuel. Disse para Samuel, mas olha bem, Samuel, todo mundo em nossa volta tem rei, todo mundo em nossa volta tem exército, e nós aqui não temos nada. Só que todos tinham em volta de Israel rei, exército, tinha líderes, tinha uma porção de coisas, mas não tinha o Deus dos exércitos, meus amados irmãos, que é o nosso Deus. Foram, meus amados irmãos, até que Deus falou para Samuel, Samuel, pode ir, Samuel, vai lá e unge um rei para a nação de Israel. Mas você explica para eles que até hoje eles nunca precisaram pagar imposto. Até hoje eles não precisaram levar nada para o rei. Mas a partir de hoje você vai nomear um rei e eles vão ter necessidade agora de cuidar desse rei. Eles vão pagar imposto para esse rei. Eles vão dever obrigação para esse rei. E Deus, meus amados irmãos, no dever de Samuel, ungiu a Saul como rei. Meus amados, Saul como rei, ele começou a reinar. E agora, meus amados irmãos, não tinha mais aquela coisa de, na guerra, Deus levantar uma pessoa para guerrear. Agora era rei Saul quem ia guerrear. Era o rei Saul quem devia proteger a nação. Uma vez que eles preferiram um rei do que ao próprio Deus, agora Saul tinha que guerrear e livrar Israel de todas as guerras, meus amados. E nós vemos, amados irmãos, para sermos breves na palavra, que Saul, ele estava no seu palácio, enquanto a nação de Israel estava posta no Vale do Carvalho. De um lado de uma montanha a nação de Israel, do outro lado do Vale do Carvalho estava a nação dos filisteus. E nessa data, meus amados irmãos, ali toda pela manhã, os homens se punham em posição de guerra para guerrear um contra os outros. Descia um homem chamado Golias e dizia, escuta, manda alguém dessa nação de Israel aí para lutar comigo. Se alguém for homem capaz de lutar comigo. Meus amados irmãos, ali ficaram por vários dias, até que Davi
enviado por Jessé, seu pai, para levar comida para os seus irmãos que estavam ali na batalha, ele chegou lá e escutou a Golias falar dessa maneira: não tem ninguém da nação de Israel aí que venha lutar comigo? Ele era um homem grande, um homem forte. Podemos dizer que ele era um gigante. E ali, meus amados, todos os homens ali que compunham o exército de Saul, inclusive Saul, ninguém queria lutar contra esse homem chamado Golias, meus amados, porque ele era muito grande. Quando Davi, meus amados, chegou ali e escutou aquelas palavras: escuta, não tem ninguém aí que venha lutar comigo, seja capaz de lutar comigo. Meus amados, a diferença, ela tem que estar nas nossas vidas. Quando Davi escutou aquelas palavras ali, ele não ficou nervoso por si, porque eles estavam dizendo que ele não era homem para lutar. Ele se enervou, ele ficou nervoso, ele ficou bravo, foi porque estavam afrontando ao Deus dele, meus amados irmãos. Davi, meus amados, falou: se não tem ninguém aqui que é capaz de lutar com esse homem, eu vou lutar contra ele. Meus amados, Davi, ele lutou contra Golias, ele matou a Golias. Ali o rei tinha prometido que quem vencesse a esse homem, esse Golias, Deus daria riquezas a ele, Deus isentaria de imposto a casa dele, e Deus ainda daria a sua filha como esposa para esse homem. Meus amados irmãos, veja bem uma coisa: Saul, ele prometeu tudo o que ele podia dar para quem vencesse a Golias. Não houve homem que quisesse ficar rico. Não houve homem que quisesse casar com a filha do rei. Porque existia o gigante na frente dele, meus amados irmãos. Mas Davi não estava preocupado com riqueza. Davi não estava preocupado com isenção de imposto. Davi não estava preocupado em casar com a filha do rei, porque aí ele dizia dessa maneira: quem sou eu para ser genro do rei? Ele nem queria isso, mas tinha uma coisa que ele queria. Ele falou: contra o meu Deus ninguém vai falar nada. Davi lutou com Golias, meus amados, não foi para ficar rico. Davi lutou com Golias não foi para que ele tivesse, meus amados, isenção de imposto, para que ele fosse filho do rei, fosse genro do rei agora. Não, meus amados irmãos, ele lutou porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia, meus amados irmãos, que aquela afronta não era contra o homem, era contra Deus. Ele sabia que, meus amados irmãos, Deus seria com ele na batalha, meus amados irmãos. Você só vai vencer a batalha das suas vidas, só vai vencer o gigante que há na tua frente, quando você saber o Deus que você está servindo, meus amados irmãos. Davi venceu a guerra, venceu ali, meus amados irmãos, aquela batalha contra Golias. Meus amados irmãos, ele foi ali para servir Saul. Saul colocou ele no exército. E quando Davi estava no exército, Saul, meus irmãos, colocou ele como homem de frente, homem capitão, homem que fosse na guerra. Meus amados irmãos, quando ele saía para guerrear, quando ele voltava, a Bíblia nos diz, meus irmãos, que as mulheres cantavam da seguinte maneira: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Isso levou a Saul a ficar com inveja de Davi, levou a Davi a ter ódio de Davi. Saul, a partir daquele momento, ele colocou no coração dele que Davi era um inimigo dele, que ele tinha que combater a Davi. Enquanto que Davi, meus amados, ele lutava pela nação, ele era vitorioso, ele teve que se tornar, meus amados irmãos, fugitivo de Saul, porque Saul queria matar a ele. Meus amados, mas quando Davi voltou ali de lutar com Golias, ele foi conversar com Saul. Alguém escutou uma conversa que houve entre Davi e Saul. O seu filho de Saul, chamado Jonatas, ele ouviu a palavra em que foi dita por Saul para Davi, que faria dele um homem rico, que faria dele um homem, uma família isenta de imposto, e que seria genro de Davi, ou melhor, seria cunhado de Jonatas. E, meus amados irmãos, a Bíblia nos fala que Jonatas, ele se afeiçoou com Davi, ele gostou de Davi,
Ele não conhecia Davi, mas a Bíblia nos fala que quando ele conheceu, ele gostou de Davi. A Bíblia fala até em que amou a Davi. Aqui é necessário dizer, meus amados, que esse amor não é o eros. Porque existem três formas de amor. Existe o amor eros, o filho e o ágape. Esse amor eros é o amor erótico entre Adão e Davi. Não era esse amor eros, mas era o amor, meus amados irmãos, chamado ágape. Aquele amor que vem de Deus, em que você olha para uma pessoa, você ama ela, não importa se ela é um homem, se ela é uma mulher, mas é o amor que vem de Deus na sua vida. É você conseguir reconhecer na pessoa o mesmo Deus que está entre você e está dentro dessa pessoa. É você amar essa pessoa porque essa pessoa é de Deus. Existe o amor filial, que é o de filantropia, é que você quer ajudar. Esse amor que nasceu entre Jonatas e Davi, meus amados irmãos, fez com que eles se amassem realmente, pessoas que ficassem próximas. Aquela coisa, meus amados irmãos, de pessoas que se conhecem e que se dão melhor do que irmãos. Eles ficam juntos, onde um vai, o outro vai também. Um vão fazer tal coisa, o outro vai junto com ele. E assim foi, meus amados irmãos, Davi e Jonatas. Tanto, meus amados irmãos, que chegou a ter uma aliança entre Davi e Jonatas. Eles fizeram uma aliança entre dois, dizendo da seguinte maneira, que um cuidaria da família do outro, havendo o que houvesse, meus amados. Meus amados irmãos, Saul, ele se irou-se contra Davi. Saul virou uma campanha contra Davi para matar a Davi. A Bíblia nos conta, meus amados, que chegou uma festa chamada Festa da Lua Nova, em que todos se reuniam, meus amados irmãos, diante do rei. Como Davi era um grande, como Davi tinha um cargo, ele tinha que se apresentar também diante de Davi, diante de Saul. Existia ali, naquela mesa, existia a cadeira de Davi, já era determinada para Davi. Meus amados irmãos, e Davi e Jonatas conversando, olha, amanhã vai ser a festa da Lua Nova, Davi, vamos lá. Davi falou assim, olha, eu não vou porque teu pai intenta me matar. A intenção do teu pai é de me matar. E Saul e Jonatas falou para Davi, olha Davi, vamos fazer o seguinte, então vamos fazer aqui um acordo. Você não vai nessa festa e nós vamos fazer um acordo. Se meu pai ele realmente tentar matar você, eu vou te avisar. E se ele não quiser matar você, você estiver enganado, eu vou te avisar também. E meus amados irmãos, ali na primeira noite da festa, Davi não foi. A cadeira de Davi ficou vaga. Saul olhou e ficou preocupado, falou, por que será que Davi não veio? Mas não falou nada. Na segunda noite, Saul vira para Jonatas e pergunta, Jonatas, por que é que a cadeira de Davi está vazia? Por que Davi não está sentado na cadeira que é dele? Jonatas falou para o pai dele, olha pai, Davi ele me pediu para que fosse visitar os seus pais, para que ele fosse comemorar lá na casa dele. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Saul irou-se, ficou nervoso contra Jonatas. Jonatas falou, mas por que pai tanta ira? Por que o senhor está tão nervoso? Ele falou, porque Davi é nosso inimigo, Davi precisa morrer, nós devemos matar a Davi. Jonatas tentou de alguma maneira defender a ele, o próprio pai atacou o próprio filho por causa da ira que ele tinha contra Davi, meus amados irmãos. Assim feito o acordo dele, Jonatas falou para Davi, olha Davi, você fica em tal lugar, escondido, e eu vou lançar 3 lanças com o arco, e vou pedir para que o meu moço vá buscar as flechas. Se eu falar para o meu moço, olha, as flechas estão adiante de onde você está, é porque meu pai está nervoso com você e você vai realmente embora. Se eu gritar para o moço, as flechas estão antes de você, venha para cá, você pode vir porque meu pai não está nervoso com você.
Meus amados, a importância de você honrar a sua palavra. Quando Saul falou para Jonas, olha, Davi é inimigo porque ele quer tomar o nosso trono, ele quer ser rei em Israel. Jonas, meus amados irmãos, ele não estava preocupado com a posição dele, estava preocupado com a palavra dele. Ele falou para Davi que ele iria defender a Davi, custasse o que custasse. Assim como Davi também fez essa aliança com ele, custasse o que custasse, Davi iria defender a família de Jonas, meus amados irmãos. Então, quando Jonas falou para Davi, foi lá, tirou as flechas e falou para Davi, ele gritou, olha, as flechas estão depois de você. Ele estava dizendo para Davi, olha, vai embora que o meu pai quer lhe matar. Davi foi embora, meus amados irmãos. E a Bíblia fala que nesses anos Davi fugiu. Saul querendo matar a Davi e Davi fugindo de Saul. Mas eu quero aqui, meus irmãos, abreviar a palavra de Deus e continuar na aliança entre Davi e Jonatas. Meus amados irmãos, quando Saul perdeu o reinado, quando ele deixou de ser rei, quando ele morreu, mataram, meus amados irmãos, ali a Jonatas. Meus amados irmãos, sobrou ainda um rapaz chamado Isbosete, que também era filho de Saul, também foi morto. Levaram, meus amados irmãos, a cabeça até Davi, disseram, olha Davi, sobrou Isbosete aqui, filho de Saul, mas nós matamos ele, meus amados irmãos. Davi não comemorou, pelo contrário, Davi mandou matar aqueles que haviam matado Isbosete, porque ele havia uma aliança com Saul, com Jonatas, meus amados irmãos. Meus amados, quando Davi, ele conseguiu ser rei em todo Israel, unificou toda a nação de Israel, ele virou e perguntou, existe alguém da família de Saul ainda vivo? Meus amados, alguém falou para ele, olha Davi, existe um rapaz que ele era servo de Saul, e ele vai poder lhe dizer se existe alguém ou não. Ele mandou chamar esse servo, e ele falou para Davi, ele receoso com Davi, ele falou, Davi, existe ainda um rapaz, filho de Jonatas, chamado Mefibosete, mas ele é aleijado dos 2 pés, e ele foi mandado para Lodebar. Meus amados irmãos, aqui existe uma série de interpretações, de coisas que a gente deve observar. Primeira coisa, Davi, ele é um homem guerreiro, um homem de luta, um homem de atitude, um homem de resolução. Ele não gostava de ninguém que não fosse inteiro, que não fosse alguém que fosse aleijado, que não tivesse braço. Davi não gostava, ele tinha raiva da pessoa não poder lutar, da pessoa não poder fazer alguma coisa, de não poder produzir algo. Tanto que ele sempre falava, eu não gosto de pessoas que tenham algum tipo de anomalia. Quando meus amados chamaram esse servo de Saul e falaram para ele, existe um rapaz, mas esse rapaz, ele ficou com medo de falar para Davi, porque se Davi falasse para Davi, ele achou que Davi ia matar ele, por isso, primeiro por ser ainda herdeiro do trono de Saul, e depois por ele ser aleijado, meus amados irmãos. Quando ele falou para Davi, olha Davi, existe ainda um rapaz, o nome dele é Mefibosete e mora em Lodebar. Davi mandou ir buscar o rapaz, ele falou, vá lá e me traga até aqui esse rapaz. Meus amados, aí você vai ficar curioso, mas por que esse rapaz ele era aleijado? Eu vou lhe dizer uma coisa. Quando mataram a Saul, mataram a Jonatas, meus amados irmãos, esse rapaz, agora ainda criança, ele havia em torno de 5 anos de idade, ele tinha uma ama, ele tinha uma mulher que cuidava dele. Quando falaram que estavam matando todos os descendentes do rei, essa mulher que cuidava dele pegou ele no colo e saiu correndo. Mas infelizmente, meus amados, ela tropeçou e caiu. Foi isso que levou ele a ser, meus amados, aleijado dos 2 pés. Ele se tornou aleijado porque estava fugindo de ser morto. Porque foi levado para Lodebar. Ele foi levado para Lodebar porque a palavra Lodebar
No hebraico significa sem pasto, sem comida. Eram levadas pessoas doentes para essa cidade, para que elas fossem cuidadas, meus amados irmãos, como coitadas. Ali era levado comida para essas pessoas. Até a Bíblia nos fala, meus amados irmãos, que a água para essas pessoas beberem, eles tinham que buscar a 37 quilômetros de distância, meus amados. Então veja bem uma coisa, por que o pastor Gonçalves está falando tudo isso? Meus amados, primeira coisa, quem foge, não enfrenta, ele se torna um covarde. Mefibosete ficou aleijado por causa da sua ama, ela correu. Cuidado, não corra de nada, não corra de ninguém, porque Deus é contigo. Enfrente o que tiver que enfrentar. Seja homem e mulher, enfrente de frente, frente a frente o que está acontecendo, resolva o que está acontecendo. Meus amados irmãos, porque muitas vezes aquilo que você acha que vai te defender de você correr, pelo contrário, vai trazer muito mais coisas ruins na sua vida, meus amados. Mas eu quero dizer uma coisa para você, a coisa boa disso tudo. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós estamos na situação de Lodebar. Nós estamos na situação, nós olhamos para a nossa vida, olhamos para a nossa, vamos dizer, situação financeira. Você fala, puxa vida, eu não tenho condições de comprar o alimento, eu não tenho condições de pagar o aluguel, eu não tenho condições de comprar uma roupa para meu filho. Eu não tenho condições, Eu quero dizer uma coisa para você, meus amados irmãos. Ali naquela cidade de Lodebar, havia muitas pessoas. Mas existia uma pessoa em que ele estava dentro da aliança de Davi e Jonatas. Não importava quem estava em Lodebar, mas Davi mandou buscar aquele a qual ele havia tomado responsabilidade sobre ele. Quando Davi mandou chamar a Mefibosete, ele falou, traga Mefibosete. Quando Mefibosete chegou, ele chegou preocupado, chegou já nervoso, homem formado, tanto que ele já tinha um filho. Ele se apresentou para Davi e falou, Davi, sim, você é Mefibosete? Sim. Você é filho de Jonatas? Sim, sou eu. Eles estavam esperando, meus amados irmãos, que Davi mandasse matar, porque o Davi era um homem, que ele matava as pessoas. Ele não tinha preocupação, meus amados irmãos, não tinha dó, vamos dizer assim, ele não tinha receio nenhum em tirar a vida de pessoas, porque ele era um homem guerreiro. Quando Mefibosete se apresentou, ele falou, agora é minha hora. Davi falou para ele, você é filho de Jonatas? Ele falou, sou. Davi virou para ele e falou assim, então faz o seguinte, entra para o palácio e você vai sentar na mesa do rei. A partir de hoje, você vai viver comigo aqui no palácio. Você vai comer o que eu comer. Você vai beber o que eu beber. Porque eu tenho uma aliança com teu pai. Jurei a ele que ia cuidar de toda a família dele. Davi mandou que devolvesse, meus irmãos, todos os bens de Saul para a família de Saul. Agora, meus amados irmãos, que você entendeu o que é uma aliança, eu quero que você saiba de uma coisa. Quando Jesus fala assim, olha, este cálice é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. Eu quero dizer uma coisa para você, meus queridos irmãos. Quando nós fazemos um pacto com Deus, quando nós fazemos uma aliança com Deus, quando nós nos colocamos a nossa vida na presença de Jesus, quando, meus amados irmãos, nós, como no casamento na nação de Israel, nós tomamos o cálice que representa o sangue de Cristo Jesus, ele está representando um compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo, um compromisso de
casamento, uma aliança com o nosso Jesus, meus amados irmãos. A aliança que Jesus Cristo, que nós fizemos um dia e que nós relembramos ele todos os meses, meus amados irmãos, ela irá se cumprir. Agora eu quero dizer uma coisa para você, meus amados irmãos. Davi fez uma aliança com Jonatas. Fugiu de Saul durante 7 anos. Depois de 7 anos ele reinou em Jerusalém, meus amados irmãos. Quando ele estava estabilizado, ele lembrou, meus amados irmãos, da aliança que ele tinha com Jonatas e falou: se existe alguém, me traga até a mim. Eu quero dizer uma coisa para você, meus amados irmãos. Assim como Davi, ele lutou durante 7 anos até que ele se tornou rei em Jerusalém. Mais uma, não digo mais uma coincidência, mas um fato bastante curioso. Davi, meus amados irmãos, ele vivia com o pai dele, Jessé, a família dele, numa localidade chamada Belém, meus amados. Meus amados, quando Jesus lutou aqui nesta terra para vencer o maligno, para vencer o pecado, para vencer a morte, meus queridos irmãos, quando ele se tornou, meus amados irmãos, vencedor ali na cruz do Calvário, eu quero lembrar de uma coisa: Jesus, ele foi descendência de Davi, e ele também veio da nação, ali da localidade de Belém, meus amados irmãos. E a Bíblia, meus amados, nos relata que as pessoas diziam: pode vir alguma coisa boa de Belém? Aleluia. Meus amados, Jesus morreu na cruz do Calvário para nos trazer perdão, para nos trazer vida, para nos trazer, meus amados irmãos, comunhão com Deus, para nos trazer, meus amados irmãos, uma vida plena na presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meus amados irmãos. É necessário, meus queridos irmãos, sabermos de uma coisa: é necessário que nós tenhamos uma aliança com esse Jesus. Porque custe o que custar, aonde você estiver, ainda que você esteja lá em Lodebar, ainda que, meus amados irmãos, que você esteja passando por dificuldade, por problemas, meus amados irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: um dia Jesus irá buscar você aonde você estiver, para que você venha fazer parte da mesa do rei, meus amados irmãos. Aleluia. Não importa a forma que você está vivendo, não importa o que você está passando, o que importa é que você tenha uma aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. O que importa é você saber que você está, meus amados irmãos, debaixo das promessas de Deus, meus queridos. Não ande sozinho, não ande sem a promessa de Deus na tua vida. Caminhe ao lado desse Jesus maravilhoso, porque, meus amados irmãos, não importa onde você estiver, Jesus vai te buscar, assim como Davi foi buscar Mefibosete lá em Lodebar. Jesus vai te buscar onde você estiver, para que você venha fazer parte da mesa do rei, meus amados irmãos. Então tenha aliança com esse Jesus maravilhoso e não tema nada nem a ninguém, porque Deus é contigo e Deus vai te dar a vitória, meus amados irmãos. Vamos colocar em pé, meus queridos.